Então, nós vamos ler Mateus 20, 21 e 22 e Salmos 66. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e disse-lhes: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e açoitem e o crucifiquem no terceiro dia. Ele o ressuscitará. Então aproximou-se Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus dois filhos se sentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó,
uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que o ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarram-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão ia adiante dele, e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eles disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando o chefe do sacerdote e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levanta-se, atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele o chefe do sacerdote e os líderes religiosos do povo e perguntaram:
Com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas, disser, mas, disser, mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhe disse: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro responderam, o primeiro responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reproduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam o que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas não tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete
Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram para um campo, outro para seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e as convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarram-lhe as mãos e pés e lancem-nos para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos junto com os herodianos. Eles disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E eles lhe perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhes descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo.
Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele o seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe falar, a lhe fazer perguntas. Salmo 66. Aclame a Deus, aclame a Deus, povos de toda a terra, cante louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os seus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardos. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxestes. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou. Quando eu estava em dificuldade, oferecerei a ti animais gordos em holocaustos. Sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhe o que ele fez por mim. A ele clamei com lábios. Com a língua eu o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, querido. Bênção pura, porção riquíssima de hoje que Deus preparou para nós. Queridos, brevemente, apenas uma reflexão sobre alguns trechos aqui. Nós vemos que o Senhor, ele traz, falando sobre o poder da fé, né? Ele fala para os discípulos no momento em que ele determina que a figueira ali ia secar, né? Ele fala, eles ficaram maravilhados quando Yeshua determinou ali que ela secasse, e eles perguntaram, né, como que ela secou tão depressa, e Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé, não duvidares, e não só fareis o que foi feito à figueira, até mesmo vão mandar que esse monte, né, se mova daqui para lá. Então, ele vai dizer, ergue-te e lança-te no mar, e isso será feito, né, falando para o monte. E tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Ele traz aqui o poder dessa fé, que é uma fé autêntica, né,
Ela é uma fé que ela não é apenas na mente intelectual, mas é uma confiança ativa, uma fé que envolve uma fidelidade. Ele descreve aqui que não é simplesmente um pensamento positivo, mas é uma confiança no caráter e no poder de Deus. A gente vê que Yeshua, quando ele determina ali que a figueira seque, né? Aqui não é apenas uma demonstração do poder dele, mas aqui também traz um ensino, uma reflexão sobre a necessidade de produzir frutos, né? Porque a figueira ali, ela representa Israel, né? E a árvore, ela precisa dar fruto, e não ter só apenas uma aparência religiosa, não pode só simplesmente parecer ser uma pessoa espiritual, né, uma pessoa de Deus, mas ela precisa produzir frutos, né? Então, é muito interessante essa passagem da figueira, tem até uma pregação muito profunda sobre isso, mas trazendo nesse aspecto da fé, quando os discípulos ficaram maravilhados, né? O Senhor está falando para eles aqui que se eles tiverem fé, né? Se eles crerem e eles não duvidarem, o Senhor ainda enfatiza isso, não duvidar, que nós faremos coisas ainda mais extraordinárias, né? Eles estavam impactados ali quando eles viram o Senhor se movendo ali daquela forma, né? Com tamanha autoridade ali sobre a natureza e como ela simplesmente, imediatamente, a figueira seca. Só que essa oração que é atendida, né? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Aqui não é um cheque em branco, né? Que você pode fazer qualquer pedido egoísta e você vai ser atendido. Na verdade, aqui a oração com fé, né? Ela requer um alinhamento com os propósitos de Deus. Em 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a nossa oração ela também precisa estar alinhada com o coração de Deus, né? E quando ela estiver alinhada com o coração de Deus, imediatamente, né, os céus se movem, o Senhor ele derrama sobre nós, as portas se abrem, a chave é virada, né? Então, mesmo que às vezes aquilo que você pediu ainda leve um tempo para se mover, na eternidade já aconteceu, né? Porque Deus ele tem tempo e propósito determinado para todas as coisas. Mas Yeshua nos garante que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Especialmente, principalmente, né, condicionalmente, quando o nosso pedido ele estiver alinhado com a vontade de Deus. Lembrando que quais são os planos de Deus para nós? São mais excelentes do que os nossos. Qual é a boa, né, perfeita vontade, agradável vontade de Deus para a sua vida? Ele fala, né, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vos fazê-lo prosperar. Então, tudo aquilo que você deseja de bom, Deus ainda tem muito melhor ainda para você. Então, a nossa intenção, estando alinhada com a intenção do Pai, se for algo que vai ser bom para você, que vai ser excelente para você, você está alinhado com o coração do Senhor. Amém? A gente vê que o Senhor também traz aqui sobre a questão do reino dos céus, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E ele mostra aqui, né, um banquete que o rei prepara para o seu filho. Os convidados originais recusam o convite e alguns convidados até maltratam os mensageiros, né? Interessante essa parábola. O rei então convida várias pessoas, tanto maus quanto bons, e um convidado aparece sem o traje adequado e é expulso. Então a gente vê aqui o conceito, né, de que o reino de Deus, ele é algo que muitos vão ser convidados, muitos, mas a forma como você responde
né? Ser chamado significa receber o convite, mas ser escolhido reflete aqueles que respondem de forma apropriada esse convite, né? Que valoriza esse convite, que ama esse convite, que aceita esse convite. Então, a escolha vai envolver também uma responsabilidade nossa, né? Na nossa responsiva a esse convite. E as vestes espirituais mostra que uma preparação espiritual necessária para essa fé, né? Então, nós sermos justificados pelo sangue de Jesus, né? Crendo nele como nosso Machia, a nossa transformação do nosso caráter deve acompanhar a nossa fé genuína. Precisa ter transformação. O evangelho sem transformação não é evangelho, né? Precisa ter mudança de caráter, de mente, de postura. E precisa ter a santidade necessária para buscar a Deus. Então, a gente vê aqui que essa parábola ele equilibra, né, perfeitamente o conceito de graça e responsabilidade. O convite é gratuito e o banquete é de graça. Agora, há uma expectativa do rei na nossa resposta, né, que ela seja uma resposta apropriada, e isso nos leva a entender que temos uma responsabilidade. Amém? Glória a Deus.